256, tá certo? Página 256. Tá, tá, isso aqui, pronto, tá ótimo. Página 256. Primeira questão diz o seguinte. Aliás, deu tempo de fazer, Maiane? Pessoal, Larissa, Gabriel, Oi, Clara, professor. fizeram as atividades que passei ontem, as duas Sim, páginas? Coisa boa. sim. Então vamos lá. Primeira questão. Otávio Augusto, após derrotar seus rivais Clépido e Marco Antônio, pondo fim ao segundo triunvirato, para ser efetivado como imperador, recebeu alguns títulos. Quais foram e explique-os. Posso falar? Pode sim. E com certeza está errado, mas eu vou falar. Outro título que Otávio Augusto recebeu foi o de tribuno vitálico da plebe romana, o Vitalício. de, o de poder patriarco, considerando o pai da pátria romana imperador como não sei o que lá, e do exército romano. Professor, perdão, em que página a senhora está? Desculpa o atraso. 256, corrigindo, página 256, corrigindo a primeira questão. A gente começou agora, tá bem? Ok. Eu posso ler a minha, aproveitando aqui? Só passar logo para o Gabriel. Eu já ia Ok. passar para ele. Ah, Gabriel, você pode me primeira dar uma chamada? questão. Ainda não fiz para você, meu filho. Fala. É, professor? Exatamente, senhor. Tá bom. Primeiro senador dos cidadãos do tribuno vitalício no plebe, na plebe. Pai da pátria, sacerdote. Sacerdote, o quê? Posso falar a minha? Timon, pode falar. Vamos lá. Otávio Augusto recebeu alguns títulos tais como de príncipe senator, o príncipe do Senado, primeiro da lista entre senadores e cidadãos. E tem outro título, foi o de tribuno vitalício da plebe romana, o de pai, eu errei aqui, pátria, considerado o pai da pátria romana, imperator, comandante do exército romano, Augusto, título de divindade e Pontifex Maximo, o maior sacerdote do colégio de sacerdote da região romana. Tá correto. Timon, eu tinha dito para você. Pode falar. A Catarina já leu, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui, Augusto. São os títulos que eu falei. Augusto. Atribuiu a ele o status de figura divinizada, mudando aos deuses romanos. Princeps Senatus. Assumiu o poder de principal representante do Senado. Sacerdote supremo. Dava o controle de todas as práticas religiosas em Roma. Tribunato vitalício da plebe, o que enfraquecia de vez a participação do povo no império. Pátria, o pai da pátria, ou seja, aquele que deve zelar e proteger Roma e seu povo. Está correto? Corretíssimo. Todas as informações tiradas aqui do capítulo, né, que a gente viu, estavam tudo lá. Né? É uma mania que eu utilizo, assim, quando ele pede algo que pode estar no livro, geralmente a gente põe as informações meio que até o primeiro, segundo ponto, sabe? Até Não muito, porque nem. isso até reduz o trabalho, né? Se a resposta está no livro, às vezes eu me pergunto por que o aluno vai pesquisar na internet se a resposta já está ali no livro? Né?
É um pouquinho curioso isso, mas tudo bem. Mas a de vocês estão corretas, tá? Eu só queria falar uma coisa, não a respeito das respostas, todas estão corretas, mas assim, gente, o plural de cidadão é esse aqui, ó. Este daqui, tá bom? Não errem, não falem cidadãos. Ok. É como cidadãos. É como se nós estivéssemos cometendo aquele mesmo erro de agente. Tem um agente com a junta de saúde, de agente de saúde, tem um agente preparado, significa nosso. É um erro não muito parecido, mas no mesmo nível. Tá correto, sim. Miami e Clarissa. Tá correto. Gabriel também. Só um pouquinho de atenção assim, as pronúncias estão em latim, certo? E realmente eu não vou, nem se isso fosse uma prova oral, eu ia cobrar exatamente a pronúncia correta, que está em latim, né? Mas é Princeps Senatus Pontifex Maximus o Pater Patriae. Tem mais algum aqui em latim? Não, mas era só isso mesmo. Posso ler minha questão 2? Após o senhor ler o enunciado? Você aguarda só um. Pronto, pode sim. Segunda questão. Aliás, deixa eu só ler para situar o pessoal na questão, né? Analise com a gente, né, colega do professor, o posicionamento do texto acima quanto às atitudes políticas atuais comparadas à política de pão e circo. Escreva sua opinião sobre o assunto. Vamos lá. Pode falar, tá? Sim. Eu pus, professor, a resposta que eu criei foi bem parecida com o exemplo que eu estudei na aula passada, quando você explicou a questão, foi bem baseado. Tudo Mas bem. aqui, é uma resposta curta, mas enfim, né? Hoje em dia são feitos diversos shows, né? Sejam de cantores, bandas, entre outros. Mas, ao invés do governo investir em construções ou reformas, investem nos shows apenas para ganhar mais lucros, quase como na atividade. Exatamente. Mais alguém? Eu? Eita, deixa eu só baixar aqui o volume. Me pega de surpresa. Ok, Pode falar. vou falar. Essa política foi posta em Pátrico pelo Império Peraí. Romano. Essa política foi o quê? Eu vou ler do início. Essa política foi posta em Pátrico Prática, pelo não? Aqui é prático prática. Continue. prático pelo Império Romano, onde o imperador garantiu a distribuição de grãos e em períodos difíceis. Eu fiz isso. Deixa eu ver. Você tirou isso de onde? Eu queria que você pesquisou na internet. Foi. E qual é a comparação que você estabeleceu aí com a política atual, que é o que o enunciado pede? Muita atenção, pessoal, com o enunciado das questões. Mais alguém fez? Alguém fez? Não, Clarissa não fez. Miami. Bom, eu vou falar aqui. A resposta certa é uma resposta pessoal, mas dentro do assunto, né? A resposta que eu colocaria, eu vou colocar todas no Google Sala de Aula, tá bem? Para não perder tempo aqui na aula. A resposta que eu colocaria seria a seguinte, tá correto, tá? Tá correto. É que o governo, alguns, né, políticos,
para manterem a sua popularidade lá em cima, eles fazem investimentos, né, em festas, contratam artistas, fazem eventos milionários de Ano Novo, de Carnaval, São João e outras festas regionais, né? Cada cidade com suas festas regionais. Só que o que acontece é o seguinte: será que não dava para pegar esse dinheiro e investir em causas mais populares, como, por exemplo, saúde, educação, segurança, infraestrutura de prédios públicos, né, tanto para a reforma como para a construção, meio que assim, a festa vai embora, né? E esses feitos, eles ficam. Porém, a população em geral é iludida, acaba sendo iludida com esses eventos, porque, pelo menos, é o que eu escuto muito, né? E talvez vocês não, porque não é um assunto muito que vem muito a vocês, pela idade de vocês, mas assim, político tal é bom porque faz muita festa. Como se festa fosse a base da política no Brasil. E, na verdade, não é. São causas populares, saúde, educação, saneamento básico, que é a base da política. É para isso que a política serve, para lutar por essas causas. Só que como eu posso dizer, as pessoas se iludem com festa e acabam valorizando isso mais do que essas outras causas. Bom, vamos lá, terceira questão. O mundo tem passado por graves problemas sociais, como a violência interna, mas também conflitos entre povos e terrorismo. Nesse sentido, os líderes religiosos buscavam sensibilizar as pessoas no intuito de estabelecer a paz. Na Roma do imperador Otávio Augusto, foi estabelecida a chamada Pax Romana. Comente. Posso ler minha resposta, Sim. professor? A Pax Romana foi uma época de história romana, marcada por uma aparente paz e propriedade durante a transição Prosperidade, não? de Prosperidade, não? É, De paz e prosperidade. Eu posso ler? durante a transição Pode continuar, Clarice. durante a transição do período republicano para o período imperial, que trouxe a estabilidade ao Império Romano e garantiu a autoridade de Roma sobre suas províncias. A minha está certa, professor? Sim, minha querida, tá ótimo. Pode ler, tá? Desculpa interromper a Clarice, eu achava que ela já havia lido. Tudo bem, tudo bem. Esse período foi uma fase de tranquilidade. Para Otávio Augusto, para Otávio Augusto, Roma deveria interromper seu processo de expansão territorial, garantindo a defesa dos povos conquistados, para consolidar seu domínio. E essa também foi uma forma de sair da crise socioeconômica que passava. Uhum. Está correto? Correto. Professor, uma observação que eu poderia fazer a respeito da questão 2. Me corrija, por favor, se eu estiver errado, não tenho certeza disso, mas é que, assim, o governo, ele não investe mais nesses shows, por exemplo, porque ele vai gastar o seu dinheiro, gastar lucro com a construção do show, né? Mas ele também, o dinheiro será devolvido após esses shows, né? Já com o dinheiro da sociedade. Enquanto nas reformas, em construções, por exemplo, talvez não. Ou pode ser que não seja tanto do interesse dele. Atenção, mas aqui a gente entra na seguinte questão. O evento, além de caro, que dura apenas uma noite, esse dinheiro é arrecadado de impostos. O que paga esses artistas que vêm tocar nas nossas cidades é o imposto do contribuinte, do cidadão. Quem paga esse artista é você, não é o governo. Quem paga esse artista sou eu, nossos pais.
O governo só está pegando aqui o dinheiro do contribuinte, dando para o artista. O que acontece é que naquela festa vão ter alguns vendedores ambulantes, alguns cadastrados na prefeitura, outros não, e esse evento vai gerar emprego e renda para essas pessoas. Mas a questão é a compatibilidade do dinheiro que vai ser gerado da economia, que vai ser gerado de uma festa, e do grau de importância de pegar R$ 1 milhão e construir uma escola boa, por exemplo. Então, pegar 1 milhão e dividir aqui, ó, 500 mil para merenda, 500 mil para remenda. Porque, e aí? E se eu não gostar da festa? Se eu nem gostar de forró, se eu não quiser ir assistir? O dinheiro dos meus impostos vai estar lá também. Particularmente, eu não gosto desse tipo de evento. E aí, como é que fica? Eu preciso de escolas. Claro que eu preciso, sou professor. Eu preciso de remédio, eu adoeço. Festa, é um caso a se pensar, né? Ok. É uma questão de, o que eu quero dizer, é uma questão de prioridades. Tipo, eu não sei nem quem é, mas tem um prefeito aqui que é muito famoso porque trouxe aviões de forró para Baturité, acho que foi no ano de 2006. E esse prefeito é lembrado, acho que foi prefeito ou prefeita, para não falar nomes, né? É que eu não lembro, é lembrado até hoje que trouxe essa banda. E as obras dessa pessoa não são lembradas, não. A festa é mais importante do que as obras. Está entendendo? Por isso, a política do pão e circo dura até hoje, só que de outra maneira, né? Maiane, você também está correta aqui, a terceira questão, tá? Quarta questão. O Império Romano no Ocidente chegou ao final no ano de 476 depois de Cristo. Analise os vários motivos que levaram a esse acontecimento. Fatores econômicos. Eu dividi aqui entre fatores econômicos até religiosos. Timon, medida os fatores econômicos. Tá certo? Assim, os altos investimentos feitos no exército para estabelecer o controle sobre um império tão grande e complexo geraram muitas despesas e dívidas desde o século III depois de Cristo. Maiane, medida os fatores políticos. Fatores políticos. Professor, com certeza está errado. Os bárbaros eram aqueles povos que foram do território imperial que os romanos não conseguiram derrotar e ocupar as terras. Gabriel, fatores militares. Ok. Fatores militares. Por causa dos atritos políticos, o exército perdeu força e outros povos invadiram. Fiz isso. Larissa, fatores religiosos. Vamos lá. Clara, quero a D da quarta questão. Você pode falar? Clara Cavalcante, você está aí? Caio Henrique. Ah, tá bem. Tá bem. Cadê o Caio? Tá por aqui? O João Vitor, você fez a D da 4? Ai, gente. Timon, a D da 4, por favor. A letra D, fatores religiosos. Isso. Ok. Fortalecimento de uma nova religião monoteísta, o cristianismo,
desencadeou uma pressão popular sobre os governantes de Roma. A religião politeísta, durante o Império, estava sob o controle do imperador. Imperador Constantino, né? Muito bem, vamos lá. Vamos voltar aqui para A, tá bem? Antes de responder se estão erradas ou corretas as respostas. Sobre os fatores econômicos, a gente tem o seguinte, olhando os fatores que levaram ao enfraquecimento romano, né? Que no caso é a economia, vamos lá, nós temos a extensão territorial do Império Romano, que dificultou a produção agrícola e, consequentemente, o comércio, né? Fazendo com que muitas pessoas passassem por dificuldades financeiras, fazendo, ou melhor, criando até um ambiente de fome na Roma. Né? As pessoas passavam até fome. Com essas dificuldades, a manutenção do sistema escravista ficou cara, pois custava manter escravos. E dessa forma, buscou-se estabelecer um sistema onde os camponeses negociavam com os proprietários para trabalharem nas suas terras por segurança e uma pequena parte da produção para a subsistência. Certo? Aí, professor, com licença, perdão interromper de novo, mas aqui eu não li a minha B nem o item C, a questão 4. Como é? É que eu estou dizendo, eu não li o item B nem o item C, tá? A questão 4. Posso eu? Pode ler. Obrigada. Entender. A crise econômica foi um dos motivadores do caos romano, bem como as disputas políticas entre as estruturas da sociedade, que só aumentavam. Aos poucos, tanto senadores quanto comandantes militares passaram a disputar os principais cargos políticos, enfraquecendo o império. Aí item 6, fatores militares. A necessidade do imperador manter os chefes militares do seu lado e a entrada dos povos germânicos em território romano. Está correto? Está correto, está correto. Eu ia colocar aqui. Nossa, peraí, você está desligando isso aqui. Vocês estão me vendo, pessoal? Estamos. Estão, né? Uhum. Estava sem visualização aqui. Bom, está correto também, tá certo, Tati? Eu só queria refazer essa correção. Aliás, mandar a correção no Google Sala de Aula, tá bem? Não podem deixar de ver que tá. Pelo menos aqui nós sabemos que já foi corrigido que está tudo aqui. Uhum. Agora vamos continuar aqui a leitura, tá bem? Ainda nesse assunto muito intrínseco. O papel da mulher em Roma, página 258. Para quem chegou agora, página 258. Tá bem? O modelo familiar romano se assemelha muito ao grego, sobretudo quando analisamos a condição feminina. O poder patriarcal sobre as mulheres era uma herança da cultura grega, mas a realidade podia ser bem diferente. Mesmo durante a democracia ateniense, até as eupátridas eram afastadas da vida pública. As romanas tinham mais liberdade com seus maridos, lutando pela expansão de Roma. Por isso, podiam circular nos espaços públicos, usando a stola matrimonialis, uma forte referência à lenda do rapto das Sabinas, e a liberdade de escolha dada a elas por Rômulo. Ao casar, uma romana levava consigo, da casa dos pais, uma roca e um fuso para afiar algodão e lã, mostrando que não se dedicaria às atividades de serviço de casa, ao contrário das gregas. O espaço da romana era o átrio, local central, onde recebia convidados e comandava o domus, a casa romana. Com respeito às mulheres casadas, garantia para aquelas de famílias patriarcais, deixa eu só dar um zoom aqui. Foca nos olhos.
respeito às mulheres casadas, garantia para aquelas famílias, famílias patriarcais, uma posição política bastante influente. Assim como na Grécia, a mulher não tinha acesso à vida política oficial. Era a partir de sua casa que a mater-famílias patriarca influenciava as decisões políticas. A história de Júlia Agripina, por exemplo, nos mostra até onde o poder, ou melhor, até onde pode ir a força de uma matrona romana. Nascida na poderosa família patrícia Júlio-Claudiana, viveu cercada de imperadores, seu tio-avô Tibério e seu irmão Calígula, e tramou com sucesso a ascensão de seu filho Nero. A disputa entre Agripina e seu filho pelo poder de Roma foi marcada por emboscadas e traições de ambos os lados. Pode ler, Caio, o restante? Casamento romano. Professor, então quer dizer que aqui, diferente na Grécia, aqui as mulheres não eram tratadas como escravas quando se casavam, né? Porque elas já tinham mais liberdade. Elas tinham mais liberdade, porém não tanto quanto os homens, né? Como, professor? Não consegui ouvir direito. Como é? Estou dizendo, não consegui ouvir direito. A repetir? Eu disse, vou dar um... Sim, elas tinham uma certa liberdade a mais do que as gregas, mas ainda assim não tinham tanta liberdade quanto os homens. Sim, mas elas Casamento? tinham direitos políticos? Poderiam... Não oficiais. Tinha alguma influência dependendo da família, mas direito político era zero. O casamento era um importante pilar social romano. O mês de julho era considerado de bons auspícios. Uma vez confirmada a vontade dos deuses, começava a preparação da noiva. Seu cabelo era penteado com a lança de um gladiador morto e eram feitas 6 tranças. Seu vestido, uma túnica branca reta, mostraria sua pureza. Sobre a cabeça era colocado um véu amarelo e deveria carregar consigo a roca e o fuso, símbolos de sua posição na nova família. Ela sairia em um cortejo formado por crianças, uma delas carregando um punhado de espinheiros brancos, sinal de boa sorte. Ao chegar à nova casa, ela seria perguntada sobre o seu nome, ao que ela responderia Gaia. Ela também não poderia cruzar a soleira da porta. Por isso, abria-se um buraco numa das paredes da casa, uma forma de rememorar o lendário rapto das Sabinas. Por fim, ela chegaria ao átrio, seu lugar de direito, e lá receberia de seu marido a pele de um animal sacrificado e as chaves da nova casa. Após um banquete, se tudo corresse como os rituais ditam, uma nova família estava formada. Essa página que eu digo já aconteceu não é tão interessante para as nossas atividades, não. Vamos lá para 260, tá bem? O esplendor cultural de Roma. Várias civilizações da antiguidade oriental e ocidental se destacaram por seus aspectos culturais, que eram, em sua maioria, formados tanto pelas próprias práticas cotidianas, como pelo contato com outros povos. No caso da Roma Antiga, a cultura foi intensificada ainda mais devido à política expansionista. Os romanos assimilaram muito do modo de vida das províncias conquistadas, principalmente dos gregos. A religião, a arquitetura, o idioma e as bases do direito são algumas das principais contribuições culturais deixadas pelos romanos, que influenciaram diversas civilizações ao longo da história, principalmente no nosso mundo ocidental. Religião. A religião em Roma teve relação direta com a política. Parece Brasil, né? Esse negócio de Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
o que influenciou diretamente a sociedade, determinando os valores morais, éticos que seriam seguidos. Houve duas fases distintas no politeísmo. A primeira se deu ainda no período monárquico, quando os romanos herdaram dos contatos com os etruscos e sabinos a crença em vários deuses. A segunda, na República, a partir do contato com os gregos, oficializou-se a religião politeísta. Os romanos passaram, então, a atribuir aos deuses os fenômenos da natureza, criando o panteão religioso. Os deuses romanos, que se pareciam com os dos gregos, teriam de ser adorados pelos cidadãos de forma respeitosa. Entre os principais deuses do panteão romano estavam Júpiter, o criador de tudo, chamado entre os gregos de Zeus, Juno, deusa da terra, esposa de Júpiter, na Grécia, Hera, Netuno, deus do mar, que para os gregos era Poseidon, Vênus, deusa do amor, que é Afrodite, na Grécia, dentre vários outros. A gente nota aqui que basicamente um é a cópia do outro. E a gente nota que também é uma coisa interessante, né? Porque, vamos parar para pensar um pouquinho. Se a religião de milhares de anos atrás atribuía aos deuses esses fenômenos da natureza, porque não conhecia, não sabia como é que acontecia, por exemplo, era atribuído a Zeus os raios, né? Porque as pessoas não sabiam como é que funcionava a física de um raio. Hoje a gente já sabe, né? E Zeus morreu aí. As pessoas atribuíam a chuva, o fenômeno da chuva, a diversos deuses. Podemos falar aqui do deus dos índios aqui no Brasil, o deus Tupi. Aliás, deus dos índios Tupi-Guarani, cujo nome é Tupã, deus da chuva, né? Porque, basicamente, o índio não sabia como funcionava o ciclo das águas, ele não tinha essa explicação geográfica. Mas, depois que o ser humano percebeu como é que acontecia a coisa, Tupã também morreu. Até um certo tempo atrás, as pessoas não sabiam bem como era um possível modelo de buraco negro. Agora as pessoas já têm até mesmo uma imagem. Então, atribuir uma coisa normal da natureza a uma divindade, pelo simples fato de eu não saber o que é aquilo, é perigoso, porque quando a ciência descobrir como é que aquilo acontece, aquela divindade morre. Continuando. A arquitetura. Assim como a maioria dos povos da antiguidade, os romanos construíram templos religiosos voltados para os seus deuses. Essa arquitetura teve influência decisiva dos etruscos e dos gregos em seu período helênico. Na fase imperial, os romanos desenvolveram técnicas de construção bastante avançadas para a época. Usavam-nas não só para edificar os templos religiosos, mas também prédios públicos, como o famoso Coliseu, anfiteatro, geralmente usado para a luta de gladiadores. O direito e o idioma. As bases do direito romano foram fundamentais para as civilizações do mundo ocidental, e de origem latina, como a nossa, por exemplo. Os códigos de conduta moral e ética do direito penal e civil romano são usados por vários países na atualidade. Outra contribuição importante dos romanos foi o idioma baseado no latim. Embora essa língua seja considerada morta hoje em dia, o que é uma coisa discutível ainda, ela foi a base de vários idiomas, como espanhol, italiano, inglês, português, um pouquinho de francês e até mesmo alemão. A gente vai fazer o seguinte. Essas questões da página 262, a gente vai deixá-las em off e a gente vai pular para as questões objetivas, tá certo? As famosas questões de marcar. São só 9 questões, tá certo? Como é, Daiva? Eu estou dizendo, as subjetivas são de escrever, nós aprendemos sobre isso há pouco tempo.
Professor, uma coisa que Quem eu foi? tenho dúvida, Pode professor, falar. a respeito dos deuses romanos e gregos. Sim. Eles têm algumas cópias, né, alguns plágios dos romanos, eu digo, a respeito dos deuses gregos. Mas existem alguns deuses dos quais eles não possuem, que eles não copiaram dos gregos, porque, por exemplo, Peraí, alguém desligou meu desculpa o barulho, microfone? é por causa de um caminhão de lixo que passou ali, mas continuando. A Grécia, por exemplo, se não me engano, a gente viu quando estávamos estudando a civilização cretense. Eles possuíam eles tinham uma crença sobre a deusa da fertilidade, que era, se não me engano, a Gaia, ou era a Gaia. Sim, mais ou menos isso. Não existe alguém assim na religião romana? Se existe alguém na religião que A religião romana, como Gaia, não lembro o nome. Sei que é a deusa da fertilidade, como na Grécia. agora são muitos deles, você me pegou. Essa informação agora eu não vou. Nossa, peraí. Eu não vou lembrar, não. Porque, de certo modo, a Gaia não era uma deusa, era uma titã. E nem sequer tinha uma personificação para ela. Basicamente, ela era conhecida como a Mãe Terra, uma das titãs que guerreou a titanomaquia, lutou ao lado de Tifeu, com Atlas e Cronos, e também Rhea, que no caso eram os pais de todos os deuses, Poseidon, Hades e Zeus, são irmãos, filhos de Cronos e Rhea. Quem jogou Deus da Guerra talvez deva lembrar de alguma coisa. Algo tinha um pouquinho de fidelidade com a mitologia nessa parte. Mas assim, uma deusa, ou melhor, uma entidade divina compatível com Gaia, para os romanos, agora mesmo eu não vou lembrar não, cara. Infelizmente. Foi uma pergunta assim que me pegou despreparado. E muito. Mas deixa eu ver aqui. Amanhã a gente tem algo. Amanhã eu respondo essa sua pergunta com uma riqueza de detalhes enorme. Tá bem? Claro que Bom, a primeira questão se localiza aqui na página 263, tá certo? A nona questão, até a nona questão, da 265. São todos objetivos, tá bem? Infelizmente não vai dar para a gente fazer agora, mas eu vou passar para vocês essa atividade aqui, tá bem? Vou colocar já no Google Sala de Aula, para não ter perigo de esquecer. Agora deixa eu fazer logo a frequência, tá bem? você vai passar da 262 até a 265. Isso, 262, não. Momento. Eu vou passar da 263 apenas até a 265. Só as 9 questões objetivas. As subjetivas, você nem olha, finge, não faz de conta que nem está vendo. Passa direto para as objetivas, tá certo? Esquece as subjetivas. Sim, tá bem. Só essa dúvida que eu tive. Vamos lá. Ana Luísa. Professor, por que a gente não vai fazer as objetivas? Não vamos discutir, não. Só aceita com o professor que é melhor. Deixa eu fazer a frequência, eu explico já, viu, Maia? Até engasguei agora. Novamente, Ana Luísa está presente? Não, né? Tá. Alailson Souza é Ana Luísa? Então tá bem. Yasmin Albuquerque está presente. Ashley Raika. Caio está presente. João Vitor também. Clara Cavalcante. Isabelle Marques não se encontra. Maria Luísa está aqui. Yasmin Silvestre está por aqui. Yasmin Silvestre não. Monique. Nátia Vanessa está aqui. Deixa eu ver aqui. Não, né? Samantha e Diamond estão presentes. Prontinho. Vamos lá. B agora. Ana Cecília se encontra?
Quem é Andreina Silva, meus queridos? É a Samantha. Ah, também.